Olá, alunos! Estamos de volta aqui para a resolução de mais uma questão de informática para concursos. Então, como sempre, vamos à leitura aí em tela cheia da questão. Vamos lá comigo, então. Uma rede privada virtual. E aí vem várias alternativas, letra A, B, C, D e E, que antes de realizar a leitura de cada uma dessas alternativas, eu gostaria de explicar um pouquinho melhor qual o significado de uma rede privada virtual. Acompanha comigo. O termo VPN vem de Virtual Private Network e significa rede privada virtual por tradução. Então, se a questão se refere ao termo rede privada virtual, está se referindo ao que chamamos de VPN. Isso porque algumas outras provas de concurso já trouxeram o termo VPN. Ok? Bem, e quais são as características de uma VPN, de uma rede privada virtual? Primeiro, ela é rede privada porque tem o acesso restrito de uma determinada organização. Por isso, rede privada. Agora, por que rede privada virtual? Bem, rede privada porque o acesso é restrito daquela organização, mas virtual porque ela se utiliza da infraestrutura de uma rede pública para a transmissão de dados. E esta rede pública pode ser até mesmo a internet. Então, a rede privada virtual é aquela que, em primeiro lugar, tem o acesso restrito de uma determinada organização, mas que se utiliza de uma rede pública para a transmissão dos dados. Por isso que é chamada de rede privada virtual, porque nem tudo é privado nesta rede. Por exemplo, a transmissão dos dados vai se dar por uma rede pública, como, por exemplo, a internet, que é considerada uma rede pública. Outra característica, para ser de fato considerada uma VPN segura, os dados devem estar criptografados quando forem transmitidos nesta rede pública. Então, rede privada virtual, VPN, acesso restrito da organização, os dados devem estar criptografados e a terceira característica, vamos lá de novo, acesso restrito da organização, segunda característica, usando uma rede pública para a transmissão dos dados e a terceira característica, aí sim os dados devem estar criptografados. Bem, esses dados vão ser criptografados, vão ser transmitidos num processo que nós conhecemos como tunelamento, que é a ideia de criar um túnel virtual para transmitir os dados daquela organização. Por isso que algumas provas indicam que o processo de transmissão dos dados de uma VPN acontece por tunelamento, porque a ideia é de se criar um túnel virtual para a transmissão de dados específicos daquela organização. Agora que tu já sabe, então, observa aí em tela cheia o significado de VPN, vamos para cada uma das alternativas, aí a letra A, B, C, D e E. Vamos lá fazendo a leitura dessas alternativas aí na tela comigo, ok? Vamos pegar a letra A. Uma rede privada virtual envia dados através da internet, dispensando criptografia para garantir privacidade. Errado. Para garantir a privacidade é necessário criptografar. E a letra A disse dispensando criptografia para garantir a privacidade. Errado. Numa VPN não se dispensa criptografia para garantir a privacidade. Se deseja a privacidade, então os dados devem ser criptografados para que isso aconteça, né? Vamos verificar a letra B, porque a letra A está incorreta. Vamos verificar o que diz a letra B. Acompanha comigo aí a leitura em tela cheia. Envia dados através da internet, mas criptografa transmissões entre sites para garantir privacidade. Letra B, então, dizendo que uma rede privada virtual envia dados através da internet, mas criptografa transmissões entre sites para garantir privacidade. O que nós vamos marcar aqui? Vamos marcar essa alternativa como correta. Por que correta, professor? Porque, primeiro, se disse envia dados através da internet, sim, uma rede privada virtual pode se utilizar da internet como sendo a rede pública para a transmissão dos dados. E depois diz, mas criptografa transmissões entre sites para garantir privacidade. Claro, vai criptografar esses dados para garantir a privacidade desta informação quando estiver circulando nesta rede pública. Portanto, a letra B confere características de VPN, acesso restrito da organização, usando uma rede pública, que pode ser a internet, como descrito na letra B, e os dados devem estar criptografados, como descreve a letra B, para garantir, de fato, a
privacidade desses dados. B está correta. Vamos ver por que as outras estão incorretas. A letra C disse: define um programa para um roteador em um site e usa encapsulamento POP em IP. Totalmente errado, né? Quando a gente fala de rede privada virtual ou VPN, ela cria a ideia de transmissão dos dados se utilizando de uma rede pública e num processo que nós conhecemos como tunelamento e ali indicando encapsulamento POP em IP. Isso não existe. É um tipo de encapsulamento que não existe. Ali, a letra C só enxertaram algo que não existe e está totalmente fora da ideia de VPN. Então, dizer que define um programa para um roteador, não. VPN não define um programa para um roteador. Define os critérios para a transmissão dos dados em uma rede pública, que é acesso restrito daquela organização usando essa rede pública, e os dados devem estar criptografados para garantir a privacidade num processo conhecido como tunelamento. Nenhuma dessas descrições está adequada aí na nossa letra C de Canadá, ficou incorreta. Vamos para a leitura da letra D. Acompanha comigo na tela cheia. Uma rede privada virtual não envia dados através da internet e criptografa dados para uso local para garantir a privacidade. Errado, né? Porque a gente aprendeu que em uma rede privada virtual, sim, os dados são transmitidos através da internet, que é a rede pública, e os dados serão criptografados. Ali disse não envia dados através da internet. Errado, a nossa letra D de Dinamarca. Vamos para a próxima. A letra E disse: define um túnel através da intranet entre um roteador e um site, e um roteador em um outro, e usa encapsulamento drag and drop. Olha só, primeiro, define um túnel. Sim, o processo de uma VPN pode ser por tunelamento. Sim, criar um túnel criptografado para transmitir os dados daquela empresa, daquela organização, de forma a garantir sua privacidade. Mas esse túnel vai se utilizar da internet. Ali diz, define um túnel através da intranet, que já é uma outra rede privada. Então, na verdade, uma VPN pode definir um processo de transmissão por tunelamento em uma rede pública, como o caso da internet. E ainda depois disso usa encapsulamento drag and drop. Drag and drop é o ato de clicar num objeto e arrastar. Por exemplo, lá no Windows, quando tu clica num arquivo, mantém pressionado o botão esquerdo do mouse e arrasta e solta, isso nós chamamos de drag and drop. Então, drag and drop é um sistema usado para conseguir arrastar objetos em interfaces gráficas, como o caso do Windows, quando tu clica e arrasta um arquivo e depois solta num determinado destino. Completamente errado a letra E de Equador para VPN, para rede privada virtual, né? Então, o que ficamos aqui como resposta, pessoal? Ficamos com a letra B, porque era a única que, de fato, indicava a correção sobre rede privada virtual. Sem dúvida nenhuma, a letra B de Brasil é a resposta correta para essa nossa questão. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!